envolva a todos, envolva a nossa querida Maísa, que vem de longe trazer experiência, o estudo para todos nós. Em nome de Deus, pedimos permissão para abrirmos o nosso trabalho. Então, vamos ouvir a Maísa. Amigos, meu nome é Maísa e desde já eu agradeço demais a honra do convite que me foi feito. Eu faço palestra há 45 anos, desde os 16 anos de idade, e nunca tinha vindo falar no Rio de Janeiro. Sou carioca do Meier, mas moro há 52 anos em Brasília. Saí daqui com 8 anos, meu pai era militar e prometeram a ele que se ele passasse 2 anos em Brasília, depois ele voltaria para o Rio e nunca mais iria embora. Nunca mais voltamos, obviamente. Ele morreu há 17 anos e, claro, Brasília é a capital de todos nós. Ou você ama ou você detesta. Se você detesta, você tem que sair de lá correndo. Se você ama, ela entra na massa do seu sangue e você é feliz lá. Mas podem ter certeza, o Mério e o Rio de Janeiro não saem do nosso coração nunca. Há muito tempo atrás, um menino de 11 anos andava pelas ruas de Londres, e como naquela época, no seu século, a criança não era absolutamente respeitada em nada, não tinha nenhum direito, ele, jovem órfão, era espancado pelos policiais da rua e sofria humilhações de toda sorte. Mas tinha um sonho no seu coração, adorava escrever. E pegava qualquer pedaço de carvão que achasse no chão e escrevia pequenas histórias. Ele era tão danado, esse menino, que enviava as suas pequenas histórias em papéis amarrotados para os jornais de Londres. E, obviamente, dava como endereço uma fábrica de sabão onde ele ficava permanentemente escondido. Os jornais respondiam: infelizmente, sua história não nos interessa. Ele só tinha 11 anos e escondia, obviamente, a idade que tinha. Um dia, faminto, pede ao dono da fábrica de sabão para morar ali, para trabalhar de graça, desde que pudesse ter um prato de comida. E o dono da fábrica permite. Ele passa a morar no porão da fábrica, dividindo qualquer pedaço de pão com os ratos enormes que dormiam com ele. Mas nunca desistiu de mandar aos jornais londrinos suas pequenas histórias. Quando tinha 19 anos, teve um sonho. E quando acordou, pega o primeiro papel que lhe surgiu e escreve o sonho que havia tido no papel. Era a história do espírito de Natal. Era a história de um homem ranzinza, milionário e solitário, que, na noite de Natal, era visitado por 3 fantasmas, o passado, o presente e o futuro. Ele envia essa história ao principal jornal de Londres e, para sua surpresa, recebe a resposta. Sua história é impressionante. Vamos publicá-la. Não lhe pagaremos nada, porque é a primeira história sua que vamos publicar. Mas, se você continuar escrevendo, quem sabe lhe pagaremos pelas próximas. Aquele rapaz era Charles Dickens, o maior criador de histórias infantis do século XX. Jamais desistiu do seu sonho de escrever histórias para crianças, em que relatava a humilhação de ser uma criança sozinha na Londres do seu século. E suas histórias maravilhosas chegam a nós até hoje, nos falando da importância de abrigar a criança para educá-la, evangelizá-la, ensinar a ela o melhor, porque sem ela, naturalmente, não há futuro para nenhum de nós. Uma garota cega, surda e muda era espancada pelos empregados da casa de seu pai, que tinha até uma certa condição financeira, mas não tinha absolutamente paciência, com uma menina que jamais aprenderia nada e vivia como um bicho. Até que surge uma babá, que resolve ensinar aquela menina, que não falava, não ouvia, não enxergava, as mínimas noções de pegar um garfo,
de tocar a pele de alguém, de obedecer, coisa que a menina não fazia. E com muita luta, ao longo de anos, com muito esforço, aquela empregada consegue colocar na criança a ideia de que era amada, pelo menos por aquela babá. E ela, então, aprende. Esta criança era Helen Keller, que mais tarde diria: a vida ou é uma aventura ousada, ou é nada. E a verdade é que, muitas vezes, tímidos, nós acreditamos que as angústias, as tristezas, as frustrações são maiores do que tudo aquilo que está dentro do nosso coração. E aí a vida nos avassala e nós acabamos com enormes dificuldades para superar nós mesmos e ainda culpamos os outros e nós espíritas, então, culpamos os invisíveis pelas nossas dificuldades. Um grupo de professores de uma escola renomada chama um pai e uma mãe de um garoto de 9 anos para dizer a eles: olha, nós estamos chamando os senhores aqui porque seu filho é um caso perdido. O senhor está gastando dinheiro à toa. Ele jamais aprenderá nada. É obtuso, indiferente, distraído. Tire o seu menino da escola. Dê a ele uma enxada, porque aqui conosco ele não vai aprender nada. É muito limitado seu filho. O pai impressionado, humilhado. Meu Deus, mas será que o meu filho é tão ruim assim? E o professor de química: é péssimo. O senhor deve desistir dele. O menino de 9 anos, encolhido, olhava para a mãe, buscando um mínimo de aprovação. Mas a mãe titubeava em falar alguma coisa. Amava o filho, mas os professores estavam tão enfáticos quanto ao fato dele ser absolutamente ignorante e impossibilitado de aprender alguma coisa. O menino de 9 anos era Albert Einstein. E, naquele dia, sem dúvida, os seus professores estavam completamente equivocados. Mais tarde, lembrando essa história, anos depois, perguntaram a Einstein o que tinha acontecido naquele dia, quando ele tinha 9 anos. E ele disse: eu só me interessava por aquilo que era atraente. As outras matérias não existiam para mim. E quando diziam a ele o quanto ele era genial, lembrando-se daquele menino que ele tinha sido de 9 anos, naquele dia tão difícil para ele, ele afirmava: eu não inventei nada. As coisas estão no ar. Eu só entrei em sintonia. Teve a vida inteira a humildade, até 1955, quando desencarnou, de nos dizer que a teoria de relatividade, na verdade, estava no ar. Ele apenas havia entrado em sintonia. Quando ensinarmos às nossas crianças que elas têm o dom de mudar o mundo e que isso está dentro delas, começaremos a realizar as nossas tarefas do bem e da luz. Um menino de 8 anos via o pai no final de semana na garagem da casa pintando. Qual é o filho que não quer imitar o pai? O garoto pegava papel, lápis ou tinta e ia para junto do pai para pintar. O pai era das antigas, muito antigas. Não era como hoje, que todo pai sabe que é preciso ensinar a criança a autoestima. Antigamente não se falava disso, mas hoje é uma das ferramentas da educação. O menino pintava, o pai olhava e dizia, olhando o desenho do garoto de 8 anos: não sei como és pior, se com tinta, se com lápis de cera. Estou aqui a me indagar, como és pior para desenhar? Com qual desses lápis és pior para o desenho? O menino começava a chorar imediatamente. Qual é o filho que não deseja ser aprovado pelo pai? Corria para a mãe. A mãe, como todas as mães são, acolhedora, lhe dizia: não te importes com o que diz teu pai. Eu tenho certeza que, se fores no futuro para a política, serás presidente do nosso país. Se fores para a medicina, descobrirás a cura de grave enfermidade. Se fores para qualquer área, tenho certeza, serás o melhor. Muitos anos depois,
já idoso, à porta de casa, à frente dos repórteres, aquele menino de 8 anos, saudoso da mãe naquele dia, disse: eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso. O maior pintor do século XX foi um menino de 8 anos humilhado pelo pai, porque, obviamente, o pai, ao perceber o desenho do filho, sabia que o filho era muito mais talentoso do que ele. Picasso, com a mãe lhe ajudando, teve uma autoestima tão sobrecarregada que, quando alguma mulher o deixava, ele corria pela rua atrás dela, gritando: mas você vai me deixar? Ninguém deixa Picasso. E 2 ex-mulheres dele se suicidaram, inclusive, porque acreditaram que a vida sem ele não valia nada. Quando nós somos responsáveis, não importa se por filhos, tutelados, alunos, por crianças, nós precisamos lembrar que são almas que vêm do espaço para progredir em nossos braços, como nos afirma o Evangelho. Mas são também seres milenares, que estão voltando outra vez, que precisam, nos primeiros anos, do nosso exemplo, de que os seguremos pela mão e digamos: é assim que se é positivo, que se é digno, que se é nobre. Autoestima, como condição para tudo, sabemos, é muito necessária. Há tempos atrás, um casal super católico ficou esperando depois de uma palestra minha para conversar. E eu percebi a contrariedade do casal de estar ali dentro da comunhão espírita. Eles traziam com eles a filha de 6 anos, uma menina linda. E a menina muda na minha frente com um papelzinho na mão. O pai disse para mim: a senhora sabe, desde os 4 anos, ela cismou que ela precisava assistir uma palestra de uma tal de Maíse. Eu sou funcionário do Banco do Brasil e procurei, eu achei que era uma pastora evangélica. E perguntei lá no banco e disseram: não, deve ser a Maíse, da Comunhão Espírita. Ela faz palestra há muitos anos. E eu trouxe a minha filha aqui. O nome dela é Alice, ela tem 6 anos, ela quer falar com a senhora. E a menina muda. A mãe, num mau humor, numa contrariedade de estar ali dentro do centro, ela me estendeu o papel. Eu abri, ela tinha desenhado um jardim, eu e ela botou meu nome e o nome dela, de mão dada, atravessando o jardim. Eu, muito tola, olhei e disse: nossa, Alice, você desenhou eu e você, atravessando esse jardim. A mãe catucava ela: fala para ela aquilo que você falou para a gente lá em casa. A menina muda. Aí eu falei: diga, o que foi que você falou para os seus pais? Ela olhou para mim e disse: é que eu tive que contar para eles, 6 anos, que antes de eu nascer, eu já assistia à sua palestra. Aí eu tive que pedir uma cadeira, porque minhas pernas amoleceram de repente. Quando eles foram embora, um amigo espiritual chegou e disse: quando você começou com 16 anos de idade, lembra do que o Dr. Bezerra de Menezes disse? Que era um privilégio começar cedo, porque passariam gerações, e inclusive espíritos desencarnados voltariam para a Terra e te encontrariam novamente. Essa menina é uma delas, uma dessas almas. A verdade é que, hoje em dia, muitos pais chegam até nós e dizem: Maíse, você tem que conhecer meu filho. Ele é um ser do 3º milênio, já foi expulso de 3 escolas. E aí eu conheço o garoto. E você vê, e é difícil ter que dizer isso para o pai e para a mãe, que, na verdade, o menino não é um ser de luz do 3º milênio, é um capiroto, mistura de capeta com garoto. Mas a mãe acredita. Outro dia encontrei Divaldo e falei para o Divaldo: Divaldo, você não prestou um bom serviço. Quando você, nas palestras, começou a falar das crianças índigo, das crianças luz. Porque agora toda mãe acha que o menino desequilibrado é um ser espiritual positivo. E ele riu à vontade.
A verdade, meus amigos, é que todos nós já passamos por esse primeiro momento, a infância. Até os 7 anos, sabemos, estamos profundamente ligados ainda à vida fora da matéria. Aos 7 anos, somos entregues em definitivo aos nossos pais, pelos nossos mentores. E é claro, por isso, tantas enfermidades que vêm do passado surgem nesse período de 0 a 7 anos. Quando tem que haver um resgate, às vezes um suicídio de outras vidas, é geralmente no período da primeira infância que isso acontece. Porque ainda estamos muito ligados àquilo que se passou. Dos 7 aos 17, o período de ouro, em que nós vamos inocular no coraçãozinho daquele ser todos os valores nobres que ele vai precisar para viver. A partir dos 17 anos não adianta mais nada. Os próprios amigos espirituais dizem isso. Porque então, inconscientemente, surgem as lembranças do passado. E aí os conflitos aparecem. O jovem, naturalmente, quer ser muito diferente do pai, da mãe. E, às vezes, é um adversário nosso do passado. Nossas famílias, na maioria das vezes, não são reunidas por causa de grandes harmonias, mas, ao contrário, por desavenças que precisam ser contornadas. E o amor pode fazer tudo isso, mas nós também temos dificuldade de amar. Antigamente, e os espíritos sempre dizem, quando a gente começa a falar antigamente, é que a gente envelheceu mesmo. Mas, antigamente, quando você contava a história do lobo mau reencarnado de Roque Jacinto, as crianças ficavam extasiadas. Hoje, na hora de evangelizar, você tem que contar outras coisas, porque a cabeça da criança que está hoje na Terra pensa 40 mil vezes mais rápido do que a sua. Então, o desafio de ensinar para a criança hoje é muito maior do que jamais foi. Porque realmente são almas que vêm do espaço programadas para o futuro. Para um futuro em que a tecnologia vai ser absurda, já é, mas que precisa ser humanizado pela renovação do coração de todos nós. E ainda existe uma falta de estrutura emocional e psíquica dentro dos lares muito grande. E nós precisamos mudar isso. Precisamos realmente perceber a nossa responsabilidade. Se você não tem paciência, carinho, vontade de ter filhos, não os tenha. Porque a partir do momento em que você os tem, eles permanecerão na sua alma e na sua preocupação, nesta vida e além da vida também. Não importa a idade que eles tenham. Então, você precisa estar sabendo disso. Ah, eu quero a mesma vida que eu tinha antes. Nunca mais. Porque sempre será um pedaço seu ali naquele coração. Quando a Segunda Guerra Mundial ia em curso, muitos atores de Hollywood eram convidados para se apresentar aos soldados. E havia, naquela época, um comediante americano feio como a necessidade, chamado Jimmy Durante. Era careca, narigudo, mas contava histórias como ninguém. Ele foi muito amigo de Carmen Miranda. Foi no programa dele, dançando com ele, que ela passou mal na noite em que morreria. E ele era maravilhoso, todo mundo o adorava, e os americanos, os coronéis americanos, o convidaram para ir à frente de batalha para se apresentar aos soldados. E ele disse, olha, eu até poderia, eu sei que são meninos que lá estão, muitos deles não vão voltar para casa, mas eu sou muito ocupado. O coronel, sabendo como ele era querido, disse, Jimmy, vá, eu deixo o helicóptero ligado, você sobe no palco, conta 2 histórias, faz eles rirem e eu te trago de volta. Não vai demorar 15 minutos. Jimmy Durante aceitou. Levou o seu chapéu de palha e foi. Chegou no palco, havia mais de 100 mil soldados à frente dele. Longas batalhas enfrentariam, muitos não voltaram para suas terras. E Jimmy começa a contar suas piadas, suas histórias, passam-se 10, 20, 30, 40, 50 minutos, e ele continua no palco. 1 hora, finalmente ele tira o chapéu, lança o chapéu para os soldados e se despede. Quando a cortina se fechou, o coronel disse, mas Jimmy, eu não entendi nada. Você disse que ia ficar só uns minutos e ficou 1 hora. O que te fez mudar de ideia? Com os olhos cheios de lágrima, Jimmy Durante afastou a cortina e disse,
Coronel, olha ali na primeira fila, e o senhor vai entender por que eu fiquei tanto tempo. Na primeira fila, havia 2 soldados. Eram 2 meninos. Um tinha perdido o braço esquerdo, o outro o braço direito. Tinham sentado juntos, para juntos aplaudir. Nunca ensinemos a alguém que ele é só metade de tudo que ele pode ser. Não há mal maior do que esse. Nunca digamos a alguém que ele não é tudo que ele pode ser. Não façamos isso, porque isso gerará para nós uma culpa que nos acompanhará por longo tempo. E é claro, hoje, o número de suicídios aumenta no mundo inteiro. Em Brasília, esse ano, um recorde absurdo de jovens e pessoas de terceira idade tirando a própria vida, a ponto dos jornais começarem a falar sobre isso. Porque a cidade não pode ignorar o que está acontecendo no mundo inteiro. A segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo hoje é suicídio. E nós ainda, muitas vezes, por tabu, nos recusamos a discutir isso. Dizemos que não é tão necessário, não é tão importante, não é tão urgente. Mas quando a pessoa entra em depressão profunda, dificilmente ela sai dessa depressão, quase nunca, sem verdadeira ajuda e sem pessoas que realmente se importem. Na década de 50, havia um grande ator de Hollywood, um rapaz belíssimo, chamado Montgomery Clift. Ele sofreu um acidente de carro, numa época em que a cirurgia plástica praticamente não existia. Os estilhaços do vidro do carro retalharam seu rosto. É claro, operaram-no, mas ele não ficou mais o jovem belo que Hollywood homenageava. Ele era muito amigo de Elizabeth Taylor, e entrou numa tal depressão que, durante 2 anos, ele se recusou a receber alta do hospital. Não só passou a morar no hospital, como viciou-se nos remédios que os médicos lhe davam para a dor e não admitia visita nenhuma, nem mesmo de Elizabeth Taylor, sua melhor amiga. Mas a enfermeira começou a dizer para ele: o senhor sabe, todo dia vem um garoto aqui. É quase um menino. Todo dia ele vem perguntar se pode visitar o senhor. Eu já falei milhões de vezes que o senhor não vai recebê-lo, que o senhor não recebe ninguém. Mas ele não desiste. Todo dia ele aparece na porta do hospital. E todo dia a enfermeira contava: o garoto esteve aqui, perguntou pelo senhor. E Montgomery começou a ficar incomodado com aquilo. Até que um dia, de uma tristeza maior, solitário, no quarto do hospital, ele disse à enfermeira: mande esse garoto subir. Vamos ver que garoto é esse. Eu nem conheço ninguém lá fora. Cortei meus laços. Não quero que ninguém me veja desse jeito. Mas manda subir, porque, pelo jeito, ele está atormentando você também. O garoto subiu. Chegou até ele e disse: eu vim para te dizer que você vai sair dessa cama. Vai voltar a fazer filmes. Porque eu larguei tudo. Entrei numa escola de teatro porque eu quero ser igual a você. E você vai sair daqui. Mesmo com o rosto do jeito que está, você vai voltar a fazer filmes. Com tal ênfase, aquele garoto falou aquilo que Montgomery Clift sentiu-se pela primeira vez acolhido pela ideia de poder recomeçar. E recomeçou. Infelizmente, viciado na medicação, ele acabou morrendo tempos depois. Mas ainda fez um filme sobre a vida de Sigmund Freud, um filme que ficou famoso e que hoje está no YouTube, um filme ainda em preto e branco. Montgomery Clift nunca se esqueceu daquele garoto que o fez levantar daquela cama de hospital. E nem preciso dizer a vocês que o garoto era Marlon Brando, o maior ator do século XX. Todos os dias ele ia ao hospital, na intenção de dizer a Montgomery Clift que ele também seria ator. E não foi um ator, foi um deus. Mas a verdade é que foi ele que disse a Montgomery: saia dessa cama, comece novamente. Se isso não fosse a pura verdade, não existiria o processo reencarnatório e não estaríamos mais uma vez vivendo num corpo para recomeçar.
E precisamos ensinar as crianças que elas têm toda uma vida ainda pela frente, mas que essa vida deve ser digna, reta, nobre. Por isso, gosto muito de uma frase antiga que diz: todo homem é responsável por todo o bem que ele não fez. Não é de nenhum espírito desencarnado que se comunica pela doutrina espírita. É de Voltaire. E precisamos nos lembrar disso. Somos responsáveis também pela impaciência com que, às vezes, lidamos com as nossas crianças, com os nossos jovens. Isso porque os amamos. Imaginemos se não os amássemos. Sejamos mais do que espíritas, porque o tempo difícil pede isso. Sejamos verdadeiros cristãos. Jesus tomou no colo as crianças para dizer: deixai que venham a mim, porque entrará no reino de Deus aqueles que forem semelhantes a elas. E magnetizava as crianças, tocando-lhes o cabelo. Chico Xavier foi criança sozinha, porque aos 5 anos perde a mãe. O pai era caixeiro viajante e ele caiu na mão de uma madrinha completamente perturbada, que fazia questão de surrá-lo 3 vezes por dia. E a mãe, Dona Maria João, lhe aparecia e dizia: tem paciência, meu filho, mas nunca deixe nas surras ela quebrar o seu braço. O braço que mais tarde seria o instrumento do seu trabalho na psicografia. Ela fazia questão de deixá-lo faminto. Para quê o Chico precisava comer? E um dia, chorando, alucinado de dor de estômago pela fome, ele foi até o quintal, vê aparecer um cachorro com um jatobá na boca. O cachorro colocou o jatobá no colo do Chico. E o Chico, jatobá duro, o cachorro percebeu que o Chico não ia conseguir abrir, mastigou com os dentes o jatobá em pedaços e o Chico comeu. Durante 4 meses, diariamente, o cachorro aparecia no quintal com o jatobá na boca. Era a refeição do Chico. Muitos anos depois, o Chico descobriu que o jatobá tinha uma série de propriedades para mantê-lo vivo. E as pessoas, quando ele contava essa história, diziam assim: você nunca perguntou para os espíritos se o cachorro era encarnado ou desencarnado? E o Chico dizia: sabe que eu nunca perguntei? Nunca tive a curiosidade. E a sua madrinha, você tem notícia? Ele: nunca perguntei também. Porque, é claro, foi uma convivência extremamente difícil. Há muitos anos atrás, houve um grande general americano chamado Douglas MacArthur. Ele foi herói da Segunda Grande Guerra. Foi ele que, no porta-aviões, assinou em nome do povo livre a rendição do Japão. Um homem de 2 metros de altura que vivia com um cachimbo no canto da boca. Mas, quando tinha 18 anos e era quase um menino, num baile do exército, ele viu do outro lado uma menina de 14 anos. E, no momento em que a viu, se apaixonou por ela. Era uma época em que não se tirava uma pessoa para dançar sem pedir permissão aos pais. Ele pediu permissão aos pais da jovem, tirou para dançar. Viu que em cima das mesas do baile havia copinhos com amendoim. Ele toma o copo de amendoim, quando dançava com a menina, colocou sobre a sua mãozinha, olhou nos olhos dela e disse: como eu queria que fossem diamantes. Uma dica para os homens da plateia. Ela, obviamente, se apaixonou completamente por ele. Casaram-se. Ele foi herói da guerra, da Segunda Guerra, da Guerra da Coreia. Viveram juntos toda a vida. Um dia ele sentiu uma dor nas costas, muito forte. Foi até o médico e descobriu que tinha um câncer de medula incurável e duraria apenas 4 meses. Voltou para casa, tirou a esposa para dançar, após colocar na vitrola o disco favorito, e quando estavam em meio à dança, para a surpresa dela, colocou na sua pequena mão um colar de diamantes magnífico. Olhou nos olhos e disse: eu daria
tudo para que fossem de novo amendoins. A verdade é que, olhando para trás em nossas vidas, nós muitas vezes queremos começar de novo e corrigir nossos erros. Aproveitemos que ainda estamos no corpo para não errar. Aproveitemos para dizer àqueles que vêm depois de nós que a vida é extraordinariamente bela e que, por enquanto, o corpo físico é a manifestação de nossa alma eterna. E precisamos estar aqui até o último dia para semear luzes que nos acompanharão fora da matéria, que estarão sempre conosco. Nós precisamos passar isso para as outras gerações. Quando a Segunda Guerra acabou, os americanos encontraram, claro, uma Europa devastada. E eles queriam ter a simpatia daquele povo tão sofrido. Na Alemanha, em pequena aldeia, a única igreja tinha sido dinamitada por uma bomba. Havia um Cristo de madeira maravilhoso no altar. Ele estava completamente estilhaçado no chão. E os oficiais americanos tiveram a ideia: vamos trazer especialistas do mundo inteiro para reconstituir esse Cristo, reinaugurar a pequena igreja e pacificar esses irmãos alemães, que foram os inimigos. Ao final de 10 meses de trabalho, o Cristo estava reconstruído, mas havia um problema grave. As mãos do Cristo não puderam ser recompostas, porque tinham ficado completamente esmagadas. E aí surge o drama. Como reinaugurar a igreja com um Cristo de pé no altar, sem as mãos? Todo mundo que entrasse ali se lembraria dos anos trágicos da guerra que os americanos queriam que as pessoas esquecessem. Um jovem, muito jovem, que havia perdido as pernas, estava numa cadeira de roda e que entrou na pequena igreja reconstruída para fazer a última prece e voltar aos Estados Unidos, iluminado por uma força que só os jovens muitas vezes têm, disse: coronel, eu tenho uma frase que pode ser colocada em cima desse Cristo e toda pessoa que entrar aqui vai ter a sua fé aumentada. E o coronel disse: pelo amor de Deus, me diga, para que nós possamos reinaugurar a igreja. E se você for até hoje na pequena aldeia alemã e entrar nessa igreja, lá estará o Cristo reconstruído, sem as mãos, e acima a frase que o soldado sugeriu: as únicas mãos que eu tenho são as vossas. As únicas oportunidades que uma criança pode ter é que alguém mais velho lhe aponte caminhos e possibilidades. Aquela criança que jaz lá fora, abandonada e sozinha, se Deus quisesse, seria nosso filho. Estendamos mais do que o nosso olhar àqueles que estão distantes de nós. Vamos até eles com o melhor do nosso coração. Sob todos os aspectos, façamos todo o bem que for possível. Dr. Bezerra de Menezes contou que irmã Dulce, após o seu desencarne, chegou no mundo espiritual e em poucos dias queria trabalhar de novo. E Dr. Bezerra disse a ela: mas como? Minha irmã, depois de uma vida de tantas lutas na terra, mas eu quero trabalhar. Queria que o senhor me sugerisse algo. O que eu posso fazer? E Dr. Bezerra disse a ela: mas quem sou eu para lhe dizer o que fazer? Escolha o que a senhora quiser. E ela disse a ele: eu quero um trabalho que ninguém queira fazer. E foi trabalhar com as almas suicidas. Porque a verdade é que, enquanto aqui estamos nesse abrigo extraordinário que é essa casa para os nossos corações, nessa noite, nós sabemos que lá fora muita gente está desistindo. E não podemos permitir que isso aconteça. Que a nossa vida seja uma mensagem a todos que encontrarem o nosso coração. De perseverança, de superação, de tudo aquilo que nós podemos deixar como lembrança quando não estivermos mais aqui. Eu tenho certeza que ao desencarnarmos, alguém nos virá buscar para dizer: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele.
vivamos como nós afirmamos que acreditamos. Porque não adianta afirmar, eu acredito, eu creio, eu tenho certeza, e a nossa vida não ser um ninho de luz e de bênçãos, não só para nós, portas adentro de nossa alma, mas também em toda a vida em torno de nós. Há muitos anos atrás, Chico Xavier fazia um trabalho na Vila do Pássaro Preto, uma área de Uberaba extremamente pobre. E havia uma viúva que tinha uma menina que não conseguia falar. E o sonho daquela mãe era ouvir o som da voz da filha. Ela nunca tinha ouvido o som da voz da menina. E quando o Chico ia visitar a menina, ela dizia, Chico, meu sonho é ouvir o som da voz da minha filha, mas não tem jeito, ela não fala nada. Ela tem muitos problemas. Nem preciso dizer a vocês, o Chico era o Chico, resolveu tomar aquilo como uma missão. Todo sábado, ao levar mantimentos para aquela mãe, ele chamava a menina e dizia, vamos falar uma palavrinha só, para surpreender sua mãe. Jesus! A menina muda, porque ela não conseguia articular nenhum som. Ele não desistia. Todo sábado lá estava o Chico. Deixava a casa da menina por último. Vamos falar, hoje você vai. Jesus! E a menina fazia um esforço enorme. Até que um dia, ela diz, com todo o esforço do mundo, Jesus! O Chico ficou louco. Foi até a cozinha, sua filha falou. A mãe quase desmaiou. Eu não acredito, Chico, venha ver. Minha filha, de novo, só dessa vez. Fale aquela palavrinha. E a menina, num esforço supremo, olhou para a mãe e disse, Jesus! A mãe caiu em lágrimas, adorando aquele momento em que ela ouvira pela primeira vez a voz da filha. Passam-se meses, o Chico fica sabendo que a menina havia desencarnado, tinha tido uma pneumonia, era um corpinho frágil, partiu. Em 76, ele esteve conosco, no Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas. Recebeu Castro Alves, foi uma coisa extraordinária. Ele pediu que a bandeira nacional fosse hasteada, que cantássemos o hino nacional. Fizemos isso. Depois ele nos contou em lágrimas. Getúlio Vargas entrava à frente da falange de almas suicidas, com a mão no peito, chorando copiosamente à frente da bandeira brasileira. Ele matou-se em 54. Nós estávamos em 76. Pela primeira vez, ele tinha tido permissão para apresentar-se e chorava vendo a bandeira brasileira tremulando dentro do ginásio de esportes. Quando Chico voltou para Uberaba, ele acordou uma certa madrugada, alucinado de dor no peito. Estava tendo seu primeiro infarte. Sentou-se na cama, não conseguia chamar por ajuda. A dor era insuportável. E ele começou a orar, meu Deus, me ajude. Emmanuel, espíritos amigos, pelo amor de Deus, me ajudem, pelo menos a conseguir pedir ajuda. Eu não consigo falar, a dor é insuportável. Entra no quarto um espírito com um véu sobre o rosto, fecha o próprio punho, coloca o punho dentro do peito do Chico, faz como se fosse uma marra, e a dor para. O Chico consegue chamar ajuda, passa 28 dias internado. Os médicos estarrecidos. O infarte, de uma forma inexplicável, tinha parado no meio. 28 dias depois, ele volta para casa. Na hora de dormir, senta-se à beira da cama, vai começar a orar, aquele espírito aparece de novo. Imediatamente, o Chico, comovido, diz, me perdoe, eu não posso deixar de dizer muito obrigado a você. Porque os médicos não sabem, mas eu tenho certeza que foi a sua mão dentro do meu peito que parou o infarte que eu estava tendo e eu pude buscar ajuda. A quem devo agradecer? O espírito retira o véu do rosto e diz, Chico, eu direi uma palavra e você vai se lembrar de mim. Jesus. Era a menina que tantos anos antes ele havia ensinado a dizer a palavra Jesus.
E ele contava essa história para nos lembrar a todos. A semente que você lança, amanhã te encherá de bênçãos. A ajuda que você não nega, amanhã estará esperando por você em alguma parte. Por isso, não duvidemos de que educar as crianças de hoje e não permitir que desanimem, que desistam, é tarefa que cabe a cada um de nós. Mas não há nada maior do que simplesmente o exemplo. Transformemos nossas vidas e todo aquele que nos observar, amando, servindo, esperando, vai saber que há uma força que está em cada um e que não morre nunca. Que mesmo em face a dias difíceis, aí mesmo é que se multiplica. Eu tenho certeza absoluta que a próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje, porque tudo faremos para que isso aconteça. Não há nada que a nossa vontade real não possa vencer. E nas nossas horas difíceis, lembremos-nos de Alta de Souza, a grande poetisa do Rio Grande do Norte, que dizia através de Chico Xavier: embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, amando, servindo e começando outra vez. Que Deus abençoe todas as crianças do mundo. E há tantas crianças abandonadas, desesperadas, tristes, sem ter onde pousar a cabeça, exatamente como Jesus. Que o nosso egoísmo e nosso orgulho não existam mais. Que nós possamos abraçar a todos, na certeza absoluta que o dia de amanhã vem perto e Ele há de nos encontrar melhores do que hoje, porque tudo faremos para isso. Que Jesus, o amigo dos nossos corações, o amigo de todos os dias das nossas vidas, nos guarde e nos abençoe hoje e sempre.